Antes da gente iniciar nossos trabalhos, a gente vai dar os avisos aqui da casa e depois a gente vai passar para a prece. Então, a gente tem trabalhos de palestras todos os dias, com exceção das sextas-feiras, e o plantão de atendimento antecede as palestras 1 hora antes. Então, às segundas, terças e quintas, as palestras acontecem às 20 horas, quarta-feira às 14 horas e sábado, 17 horas. Domingo às 10 horas e também tem trabalho de evangelização infantil. Quanto ao trabalho social, há uma distribuição de cestas básicas todo segundo sábado do mês. E a cada 15 dias, aos sábados, tem distribuição de lanche para os moradores de rua nas imediações do metrô em Santana. Então, quem quiser participar desse trabalho ou colaborar, vai ser bem-vindo. Então, agora a gente vai passar para a prece inicial, né? Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo aos amigos espirituais que aqui se encontram, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de trabalho, pelo fato de aqui estarmos todos reunidos e pedindo a esses amigos tão carinhosos, tão prestativos, que permaneçam conosco ao longo dessa tarde, iluminando o nosso expositor, para que ele possa transmitir seus melhores conhecimentos e a nós, ouvintes, para que possamos assimilar todos os ensinamentos do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, o palestrante da tarde de hoje é o Leandro. Ele vai falar sobre cooperação e coração. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É com muita felicidade que estamos todos nós aqui para mais um momento de reflexão. E já que essa casa oferece esse recurso de palestras online e ao mesmo tempo um banco de palestras. E isso a gente não percebe, mas é algo que pode ser acessado a qualquer tempo e por brasileiros e pessoas que falam português em qualquer parte do mundo. Isso é muito importante. E às vezes depende do tema, se gostou, se não gostou, a pessoa pode ir lá, escutar de novo, pode repetir, pode estudar em cima do tema. É um negócio muito útil para a humanidade, para o desenvolvimento espiritual de cada um. O tema de hoje, como a Andréia falou, é oração e cooperação. É do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier o espírito que passou para ele foi o Emmanuel. A gente vai ler o texto e a gente vai abrir um pouquinho o texto e vai tentar ampliar o que o Emmanuel diz aqui, trazendo outros pontos de maneira a deixar bem clara essa informação e de maneira a trazer o quê? Que nós todos precisamos aqui na Terra de evolução espiritual. Esse é o caminho que Jesus diz. Ele falou: você não chega ao Pai sem passar sem fizer o que eu fiz, ou sem passar pelos meus conhecimentos. E o que é isso? É a evolução espiritual. Vamos ler aqui. Esse texto que Emmanuel escreveu, é uma ampliação de uma pequena frase de Mateus, que diz: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Ou seja, quando você precisar orar, vá num quarto. Ele fala aqui num quarto, mas a gente pode estar com a gente no trânsito, no trabalho, num momento de reflexão, abrir uma porta com a espiritualidade superior e fazer uma prece. E a espiritualidade superior, ou no caso aqui ele fala que é Deus, que é na verdade o vosso Pai, ele vai nos recompensar, vai dar aquilo que a gente precisa, como numa conversa com um amigo, com um irmão, com um pai, com uma mãe ou com um companheiro. Então vamos ler aqui o que Emmanuel nos diz.
Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Se a gente faz prece, muita prece, e nada de resposta, a gente já fica irritado, já xinga, já fica bravo, já se revolta. Isso não é legal. Porque se você está pedindo, você tem que pedir e é como se fosse um contrato de respeito, um contrato de educação. Você pede de maneira cordial e tem que esperar. E se não veio, algum motivo tem. Agora, se ficar, nós que somos espíritas, sabemos das sintonias, vai ficar revoltado, vai ficar estressado, só vai abaixar a vibração, vai abaixar a resistência, depois vai abaixar a resistência do corpo físico, do corpo da parte imunológica. Os espíritos que estão tentando te pegar vão conseguir contato com você e tudo um sortilégio de coisas ruins acontece. E a gente acaba se tornando o quê? Um imã ruim. O que é um imã ruim? Ele só atrai coisas ruins, diferente de uma sintonia superior, que só atrai coisas boas. Vamos continuar lendo. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Então a gente reclama, fala que a gente jogou toda a nossa força para Deus, para esse momento e não está tendo retorno disso, e a gente fala que, poxa vida, nosso peso do dia a dia está tão maior. Esse é o momento da reclamação, né? Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos. A gente fala, poxa Deus, a gente é fiel a vocês, a tudo mais, e para algumas outras coisas a gente fala esquecidos. Vamos continuar aqui que vai parecer coisa muito boa. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades do nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a ficção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. O que ele diz aqui? Ele fala, presta atenção, o que vocês passam aí na terra de problemas, ou esses problemas que você está rezando, fazendo prece e pedindo a Deus, ou ao plano superior, aos nossos amigos espirituais que nos ajudem, não é só você que tem a sorte de ter esse problema. Olhe para a humanidade, veja a humanidade sofrendo problemas iguais aos seus, ou às vezes muito, muito piores. Há uns dias atrás, algumas semanas atrás, nós recebemos um e-mail que tinha acho que umas 50 itens de lições de vida. E nesses mais ou menos 50 itens, a pessoa falava lá que viver é meio na Terra, né? Não é espiritualista. Alguém pegou e escreveu, e é uma pessoa que tem uma percepção muito grande. Fala que viver na Terra não é algo fácil, mas mesmo assim vale a pena. É aquela pessoa que chegou a uma certa idade, tem uma conclusão, tem uma reflexão. Dentro desses itens, que são vários, eu não vou lembrar de todos, teve um que marcou. Ele falou, se você pegar a sua folhinha, escrever na folhinha os seus problemas, e pegar essa folhinha e botar num banco de problemas, um banco que seria assim, numa pilha de problemas, e nessas pilhas vão ter os problemas da humanidade. Se você pegar e dar uma espiadinha nos problemas da humanidade, você pega rapidinho a sua fichinha e sai andando. Porque os problemas da humanidade, às vezes comparado com os nossos pequenos problemas, e que a gente faz os problemas ficarem desse tamanho, não são nada. É por isso que, em exemplificando o trabalho do Samuel, a gente até ter um contato maior com uma parte de ajuda a todas as classes sociais, porque na nossa sociedade nós somos, sem querer, exclusivistas. A gente acaba entrando no mundo nosso, da nossa família ou do nosso núcleo de amigos, e aquele é o nosso mundo. Se a gente não sai dali para ver o que acontece mais afora, em todos os níveis, a gente acaba perdendo uma parcela de conhecimento e filtra e vê só o mundo com os olhos específicos, que nem sempre é a realidade. Então, por que nós dissemos tudo isso? Porque quando você vai no Samuel e você lá, em contato, no caso o Samuel faz um grupinho que dá pão e leite para o Glicélio, né? As pessoas de rua, os problemas que eles têm, a falta de mães com muitas crianças sem ter recursos, ali uma coisa muito precária, sem um médico para ajudar, sem um alimento correto, sem um remédio. E esse contato traz uma realidade maior. A gente vê que tem pessoas que sofrem muito, muito mais que a gente. Então a gente vê que esse exemplo do nossa folhinha de problemas e um banco de problemas no mundo é muito real. E ele fala isso aqui, que ele fala,
convém observar que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. Esse problema não é só a gente que tem. Tudo bem, vamos ser conscientes, vamos ser equilibrados, vamos ser assim bem ponderados. Não é que estamos sofrendo, não é que estamos sofrendo e não devemos pensar como resolver os nossos problemas e até os problemas que estão aos nossos lados. Nós somos inteligentes, estamos em progresso contínuo e eterno, a gente tem que resolver. Mas ele fala para você olhar, porque às vezes isso pode ajudar numa reflexão e às vezes pode ver que o seu problema não é tão grande assim. Muitas das vezes, às vezes pode ser realmente grande. Outras vezes é um problema pequeno que a gente cria um monstro. A pessoa quer assistir um casal, por exemplo. Uma pessoa quer um canal A, o outro quer o canal B, e por causa disso acaba o dia. Isso não é um problema, isso aí tem que fazer acordos, né? Vamos continuar aqui. Familiares e companheiros, nós já dissemos, já lemos aqui, sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis. E os familiares e companheiros, ou todas as sociedades, amigos que sejam, eles sofrem ou participam junto conosco num esforço de manter a harmonia no mundo. Então, se as pessoas vão trabalhar segunda-feira de manhã, ou melhor, no Fantástico, domingo à noite já dá um frio na barriga, muitas pessoas passam por esse, poxa vida, amanhã tem que trabalhar, existe assim um trabalho que exige muito de nós todos, e de toda a sociedade do mundo inteiro, ou aquele clima de tensão e tal. Isso existe, isso pega todo mundo. Não só os sofrimentos e os problemas, como também a força que todos nós desempenhamos para manter o mínimo de harmonia no mundo. Isso ele também cita, é muito interessante. Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as modificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos, ainda inseguros na própria formação espiritual. Ele fala, se a gente que já faz uma prece, se a gente já faz uma prece é porque a gente já tem algum tipo de fé, a gente acredita em algo maior, a gente já tem uma humildade em aceitar que existe algo maior que rege tudo, e a gente se conecta com esse algo maior, seja com espíritos amigos, com entidades mais superiores, com energias mais superiores com Deus. Se a gente que já faz esse tipo de exercício de troca, né? A gente já sofre, já reclama, já passa por dissabores. Imagina aqueles que nem esse tipo de recurso tem aqui na Terra. Então ele fala, atenta para isso também. Compreendemos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Olha que interessante. Ele fala, se a gente roga, então, ele fala até, ele falou que os problemas nossos não são grandes, falou que os nossos problemas são pequenininhos. Se a gente roga a Deus uma ajuda para esses problemas pequenos, é natural que Deus e o grande universo, e aí a gente vai explicar por quê, peça a nós que a gente ajude os problemas, ajude a minimizar os problemas das pessoas que estão aos nossos lados. E às vezes as pessoas que estão na sociedade, com todos os tipos de trabalhos de caridade que pode acontecer no mundo. Os trabalhos de caridade não são só um pão, comida. Pode ser pão, comida, pode ser moradia, pode ser conhecimento. E aí está um banco de palestras que o conhecimento ilumina uma cabeça, ilumina muitas coisas. Até porque todos nós estamos interligados. E todo o conhecimento, essa separação que nós temos física, ela é ilusória. Essa separação ela não existe. Tanto é que ela não existe, que se um cientista hoje descobre, sei lá, imagina que um cientista lá descobre que na manga tem misturado manga com alguma outra coisa, tem um efeito incrível, sei lá, para algum tipo de câncer. Em poucos instantes, em poucos dias, em poucas semanas, essa informação abateria o mundo inteiro.
Isso não quer dizer que estamos... Isso não é a clareza no qual todos nós estamos conectados. É uma informação de uma mente que se espalhou para as várias mentes e que todos vão usufruir. Esse aí é um ponto bem simples que demonstra o quanto nós estamos conectados. E essa divisão física nossa é extremamente ilusória. Mesmo à distância nós podemos sentir uns aos outros. Isso é real, vários livros espíritas dizem isso. Mas vamos voltar aqui e só repetir esse ponto. Se a gente pede a Deus, ao plano espiritual, nos ajude em nossos pontos, e nós estamos interligados, e todos aqui estamos interligados, é natural que existe uma pressão ou um bom senso de, olha, vocês estão sendo ajudados, sim, vocês que já têm esse conhecimento, por que não vocês não ajudarem mais os outros ao seu lado? E aí a gente desprender um pouco do ego e de olhar só para o nosso umbigo. E aí a coisa flui de uma maneira completa. Se todos nós estamos interligados, o que deveria acontecer se nós estamos interligados? Um fluxo de energia para todos os lados, interligando toda essa malha de seres conectados, ligados. E assim que deveria fluir. Infelizmente o nosso intelecto bloqueia isso. É o nosso intelecto. Se arrancasse o nosso intelecto e vivêssemos mais naturalmente, só nas emoções, é verdade. Pegando uma pessoa espiritual, é espiritualista, não é? Ele falou, tem a Blavatsky, como que é Blavatsky, que é uma essa daí, como que é o nome? Como que é o sobrenome dela? Helena Petrovna. Ele fala que tem um livro dela que ela fala que a mente, ou nossa parte mental, destrói milhões de realizações. Ele fala, por que ela fala isso? Porque realmente a mente bloqueia um monte de coisa. A mente é boa, o mental é bom, ajuda, mas ele é muito irracional, às vezes ele bloqueia um monte de coisas que deveriam fluir mais naturalmente. Nós conseguimos ampliar um pouco este ponto aqui, e vamos falar um pouco mais. Em quantos lances embaraçosos somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço? Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Ele fala, nos momentos embaraçosos, a pior atitude que nós devemos ter é aquela de ficarmos irritados. Obrigado, André. É aquela de ficarmos inquietos. Então, nesses momentos embaraçosos, não devemos ficar inquietos, irritados, bravos. Por quê? Ele não fala aqui porque o texto é pequeno, ele não conseguirá botar todos os pontos aqui. Porque a gente baixa a frequência, baixa a sintonia. E a nossa sintonia é tal qual que se a gente estiver dormindo ou quase dormindo, dependendo da nossa sintonia, vão aparecer sons, flashes e imagens na nossa mente. Para aqueles mais sensíveis. Dependendo da sua sintonia. E dependendo daquele dia que você acorda bem-humorado, você fez alguma coisa que gostou no dia anterior. Pode ser uma coisa simples, passear no parque. Pode passear com os amigos, passear com o companheiro ou com a companheira, pode estar feliz consigo mesmo, independente, porque para a felicidade você não precisa estar junto nem com amigos, nem com companheiros. A felicidade é uma busca interior. E você acordou bem, você olha os seus problemas e vê eles menores, e já vê até as soluções, né? Agora, aquele dia que você está desanimado, está com uma energia mais baixa, está consumido, que as sociedades nossas, toda a sociedade, todas as grandes metrópoles consomem demais a energia vital das pessoas. Isso, energia vital, você não estala o dedo e pega. Prece, sim, obtém-se mais energia vital, uma energia vital com algo superior. E desvitalizados, a nossa energia baixa, a gente pode ficar mais irritado, mais suscetível, até meio abobado mentalmente. E isso daí é uma baixa vibração, tá? Uma vibração mais baixa. E se você acorda num dia desses, seus problemas ficam tão grandes que você fala, ai, eu não vou nem levantar da cama hoje, que a coisa tá
A gente até fala, a coisa está preta, não está preta? É energia, é o contrário da luz. Então ele fala aqui que a pior coisa é a gente ficar em momentos embaraçosos. O melhor ponto é a paciência, a tolerância, que é o contrário da irritação e etc, etc, etc. Até porque quando estamos irritados, a gente, quimicamente, acontecem várias reações químicas no nosso corpo, com várias descargas elétricas e tal, e a gente não controla muito bem o que a gente fala. A gente pode falar muitas coisas que em outros momentos, ou depois a gente pode se arrepender. Criando condicionamento, isso é químico, tá? Criando, e energético também. Criando um condicionamento mais à tolerância, o pessoal pode depois de um tempo te chamar de monge. Outro dia chamaram o Serginho de livro de autoajuda. E você cria um hábito sempre mais positivo, né? Então é o que ele fala aqui, a gente só estamos pegando mais pontos para comprovar esse ponto que está sendo dito aqui. Com semelhante, esse aqui nós já lemos. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora é de crise, o tempo é de luta, e também a ocasião para os melhores testemunhos de fé, e que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Olha que interessante, ele já falou isso aqui no texto. Se a coisa está com problema, nós estamos sendo provados, e as pessoas que já buscam algum tipo de conhecimento mais sólido, já buscam a verdade, vamos dizer assim. O que é a busca da verdade? A busca da verdade é a verdade simples e pura. Não é a verdade que está descrita na sociedade, no qual nós, quando nascemos, ligamos a televisão e vemos. Não é essa a realidade. É uma realidade diferente, é uma verdade diferente. As pessoas que já buscam isso, e existe um preparo que delonga anos e anos, muitas reencarnações também, vai ter momentos de provas. Até porque esses momentos de provas podem ser... Para você ter um diploma, você precisa de uma prova. Para você passar numa matéria, você precisa de uma prova. No universo é assim também. Existe uma prova para alguma coisa. Ou para teste de um conhecimento, ou para quitação de algum débito desta vida, ou um débito de outra vida. Ele fala, se o tempo é de luta, se o tempo é de crise, se a hora é de crise, o tempo é de luta. Então a gente, não adianta, pode fazer prece, isso é bom. Mas não quer dizer que vai sanar naquele instante aquele problema. Então a gente vai ter que dar uma respirada a fundo, manter a força e passar por aquele problema. E nisso, a gente vai ter que dar um testemunho de fé. Se a gente busca a verdade, a gente vai estar um pouco mais preparado para esses momentos. Existe um amparo, existe um aumento de força em volta do nosso ser, um aumento de resistência que vai deixar a gente um pouco mais aptos a isso. Se você vai atravessar o deserto, você vai fazer um preparo, você não vai lá de shortinho e sandália havaiana, que você não vai durar muito tempo no deserto. Mas se você fizer um estudo, botar uma roupa especial, que é o caminho da verdade, a busca, você vai estar mais preparado para aquele momento. Isso é muito interessante. E aí ele diz o seguinte, que se a gente exige, está nesse momento, está passando por algum problema, está segurando a barra, e a gente exige o amparo do Senhor, e ele existe mesmo que a gente tenha que segurar uma boa parte do problema, é justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor do próximo. E aquele lance que nós acabamos de falar, estamos todos interconectados. Inclusive a palavra yoga, olha que interessante, acho que eu já falei aqui. Nós já falamos isso aqui. Ela quer dizer, a tradução da palavra yoga oriental quer dizer união. A palavra religião quer dizer religarem. Aqueles grandes iluminados que ou alguém escreve por eles, ou eles de alguma maneira escreveram algum texto, alguma coisa para a humanidade, e eles se baseiam em outras pessoas iluminadas, eles sempre falam nessa ligação,
nessa conexão com o Uno, é como se fosse dissolver o ego e você se unir a alguma coisa maior. E nesse momento que está todo mundo interligado, nada mais justo do que as pessoas que estão interligadas ao nosso lado, que precisam do nosso amparo. Seja a sociedade, o irmão ali fora, seja alguém da família, seja um amigo, seja um companheiro. É natural que a gente deva prover essa colaboração, se a gente recebe de cima. É a mesma coisa que alguém não... Tem 4 irmãos. Todos ganham menos, não razoavelmente menos, simples. E tem um que ganha, sei lá, virou gerente. Ganha seus 20 mil por aí. Tá. Aí, pá, ele, se não usasse o intelecto, o que aconteceria? Ele distribuiria isso de alguma maneira para os demais. Não precisa pegar e dar o dinheiro, mas pode, poxa, o meu irmão ali, o carrinho está caindo aos pedaços, vamos lá, vai lá e dá um carro. Distribui. É um exemplo da energia do dinheiro sendo distribuída de maneira natural, né? É aquele exemplo que a gente sempre dá da vovó. A gente tem um ponto aqui mais interessante que a gente vai falar de evolução espiritual. A vovó que sabe fazer doce e sei lá, desses 4 irmãos, nenhum dos 4 sabe fazer nenhum doce, nenhum bolo. Eu preciso de vários bolos doce. Eu vou pedir para a vovó que sabe fazer. Então cada um dá o que tem de melhor. E esse dar o que tem de melhor flui nessa conexão, nesse ponto onde nós todos estamos interconectados. Agora vamos falar um pouco de evolução espiritual, porque quem faz uma prece está buscando algo maior, está buscando o caminho. Quem é espírita ou espiritualista está buscando um caminho, está buscando algo maior. E aí, pegando informações de amigos espiritualistas que botam também palestras na internet, não são vídeos, mas são palestras, são muito úteis. Vamos dividir em 3 pontos um caminho espiritual, né? Uma evolução espiritual. Primeiro passo, a humanidade não sabe onde ela está, a maioria, tá? Ela não sabe por que ela está aqui. Ela não sabe de onde ela veio e ela não sabe para onde ela vai. Se você ver os outdoors, se você ligar a televisão, você vai ver que eles não sabem disso. Então o primeiro passo é saber por que você está aqui, por que estamos aqui. Saber de onde viemos e saber para onde vamos. Isso já é uma tomada de consciência incrível. E isso não é uma palestra que vai resolver. Pode ser que sejam algumas vidas em busca de algo, para algum momento se tornar realidade para aquela pessoa. A gente não acredita que existem espíritos de um segundo para o outro. Às vezes você pode frequentar um centro espírita e ficar anos ali e ainda puxa, será que tem espíritos? Será que será que isso aí não é tudo algo da mente humana? Você vê, é difícil a coisa, é complicada. Mas vamos partir do pressuposto que a gente cai a ficha em nós e a gente fala, legal, realmente existe espiritualidade. Estamos aqui numa reencarnação. Tivemos reencarnações no passado. Teremos reencarnações no futuro. Isso já é um grande avanço. Ponto. Já temos esse ponto, para onde a gente tem que seguir? A coisa não é simples, a coisa é complexa. Iguais tijolos de uma casa, quando você pega uma frase dessa e ela se torna verdadeira para você, e olha que essa frase aqui, ela já é muito importante para o ser humano. Você fala, bom, já sei de tudo. Quantos tijolos que vão entrando a cada dia e você vai botando em cima desse, que não destrói esse comento e só complementa. Eu vou dar um exemplo aqui, depois de 4 pessoas sentadas numa cadeirinha, e cada nível de cada um. Nós que já somos espíritas, esse é para a Andréia. Nós que já somos espíritas, não, para todos nós, na verdade, e já ajudamos os próximos, a gente acha que já está num caminho andado. Aí a gente vê um exemplo um pouquinho maior, a gente fala, nossa, tem muita coisa para andar ainda, tem muita coisa para chegar. É séria essa reflexão, é sério. Sentimos na pele outro dia isso, é muito interessante. Vamos ver se a gente consegue falar aqui, vamos ver se vai dar para... Então, já falamos então do conhecimento. Com isso, a gente pode, desse primeiro passo, que está muito ligado ao um segundo passo aqui, é a lei de ação e reação.
Se você sabe da vida passada, sabe dessa, sabe da futura, sabe que existe isso, você vai começar a aplicar o quê? Lei de ação e reação. Outro dia, até uma colega falou, a gente não faz tal coisa porque a gente se vê bloqueado pelas próprias leis. Eu não vou dar um tapa no outro porque eu vou tomar um tapa. Eu não vou matar o outro porque na outra vida ele vai me matar. E assim vai. Eu não vou comprar peça roubada disso porque vai estar influenciando para roubarem o que eu tenho. E tudo está ligado, tudo está conectado. O que nós agimos, nós sentimos de volta a informação. 3. Autoconhecimento. Esse mentor aí, mentor não, né? Um espiritualista que dá bastante palestra, um conhecimento bom, está buscando um caminho, está um pouco mais na nossa frente. Ele disse uma coisa interessante, autoconhecimento. Estamos aqui, sabemos onde estamos, temos uma noção do passado, do futuro, de várias vidas, da ação e reação. Temos que aplicar o autoconhecimento todo dia, a vida inteira. O que quer dizer isso? Estudar até o último dia que a gente estiver vivo aqui no planeta Terra. Estar abertos a novas informações até o último dia que estivermos vivos, seja numa cama de hospital. E só isso, porque a evolução do espírito é uma evolução constante. Não tem que, me aposentei e vou parar. Não. É uma evolução constante. A gente tem que estudar constantemente. Constantemente. Palestra, estudos, abertura da mente, constantemente. Autoconhecimento. A gente vai descobrir nossas tendências. Esse aqui é para Raquel. Vamos ver se a Raquel já ouviu falar desse daí. Esse foi por observação e eu vi em um dos livros, acho que foi da Joana. Quando a gente nasce, a gente teve algum período entre vidas que se a gente fez alguma coisa errada, algo nos tocou, a gente errou, e depois que morre a gente fala, puxa, errei aqui. Só que esse erro aqui deve ser bem doloroso, não deve ser, errei aqui, né? Deve ser algo um pouco mais traumático. E quando a gente nasce numa nova reencarnação, quando a gente vê aquele erro nos outros, que acontece? A gente fala, coisa errada, está errado aquilo, vamos pega um defeito aí. Aquele está abusando de poder, pode dar qualquer defeito. Aquele lá não só vive para comer. Aquele lá só abusa do sexo. A gente critica. Por quê? Porque teve uma dor que nos pegou. Isso aí é difícil encontrar em livro, hein? Existe uma dor que nos pegou e quando vem a gente vê aquilo e fica revoltado. Só que os anos passam e se a pessoa, olha que interessante, se a pessoa não buscar um caminho da verdade, ela buscou um caminho comum da vida, dessa de televisão, de outdoor, que não ensina muita coisa e pelo contrário, ainda ensina coisas ruins, né? Você pode tomar uma cervejinha, você pode fumar um cigarrinho que queima a vida, tal. Cervejinha abre conexão aí, o cara fica influenciado por alguns espíritos, né? Porque você perde o autocontrole, né? O que acontece? Esse defeitinho aqui, essa coisa errada que você fez, se você fez é porque era bom, era interessante, era legal. Seja o que seja. Comida, sexo, poder, o que seja. Manipulação política, o que seja. Desrespeito, usar força bruta, não sei, qualquer tipo de defeito. Ele que acontece? Ele vem à tona. Ele não vem claramente à tona, não. Ele vem como tendências. Isso não tem idade para aparecer. Agora aqui eu vou conectar com outra informação. Essa é interessante, porque já vi, a gente critica. No ponto que nós estamos agora, que o planeta está evoluindo, Jesus já falou. Espiritismo já falou. Qualquer livro espírita que você lê está lá. Evolução, o mundo está mudando, o mundo está mudando. O planeta está recebendo irradiações de energias mais superiores. Não vai mudar por mágica. Tem todo um contexto, tem toda uma engrenagem atrás disso, que dá suporte a tudo isso. Quem já está com um nível muito pesado não vai reencarnar. As criancinhas que estão nascendo já estão diferentes. O DNA delas estão mudando. Isso dizem que até alguns caras que os médicos não sabem porque está mudando o DNA das crianças. Existe uma radiação de energia. Os outros planetas em volta estão evoluindo também. Começa a mudar. Até o Serginho falou que os planetas emitem sons. E nem quando eles evoluem, o som muda.
que acontece? A gente com essas tendências, estamos aqui, estamos evoluindo. O que eu quero dizer com toda essa evolução? Que a gente, eu quase perdi o fio da meada, a gente não deve julgar ninguém. Nada de julgar nesse momento. E esse momento dos últimos, 40 anos para cá, que acho que estamos tendo a maior mudança, a gente não deve julgar ninguém. Nada. Tem que trabalhar o perdão consigo próprio, porque todos nós somos imperfeitos. Erramos sempre. Cutuca o nosso calo, a gente erra. Fica mais irritado, a gente erra. Aparece aquela tentação, e a tentação que aparece para cada um, esse cara está falando, está escutando muito legal. A tentação que aparece cada um, não é aquela tentação que para você não pega nada, é aquela tentação que para você aquela é legal. Poder, dinheiro, comida, manipulação política, sexo, drogas, jogo, o que for. O cara que tem problema no jogo, não vai vir ali, poder não. Vai vir em jogo. O cara que tem problema da gula, ou sei lá, usar a força para... Sempre usar a força em várias reencarnações, não vai vir sexo não, vai vir força mesmo. Então ele vai ser tentado naquilo, e bem tentado, viu? A tentação não vai ser aquela, vai ser aquela que você, caramba, você vai ter que usar todo o seu conhecimento para sair dela. Agora o ponto mais importante da tentação, senão a gente está aí aflito, e isso é muito legal. Esse colega aí que nós escutamos uma palestra, ele falou algo embasado em outras pessoas. Você vê, mesmo uma pessoa iluminada, e como o caminho ele é comprido, e ele é denso no sentido que ele tem muitas, a gente tem que coletar muitas informações e fazer um autoconhecimento, trabalhar um autoconhecimento com conhecimento de fora e das pessoas muito intenso. Ele fala o seguinte, isso eu achei bem legal, nós achamos incríveis, e a gente pode ver acontecendo conosco. Muitos de vocês já devem ter passado. Ele fala que a aprovação não, a tentação vem, você já está buscando um caminho, é igual você está para a prova de matemática. Está estudando para não fazer a prova? Não, está estudando porque vai ter a prova. Ele fala que se a gente passa, e aí se esforça em passar essa tentação, e é justamente aquela que nos pega, que foi aquela que no começo a gente nasce, a gente vai criticar. Se a gente não tomar cuidado, ela vai vir aflorando, e ela não aflora um momentinho e some, não. Fica aflorando várias vezes. E se aflora é para ser resolvida. Nada vem à tona para não ser resolvido. Depois que passou no teste, diz que uma segunda vez fica mais fácil. A tentação já não te pega também. E diz que dá uma ampliação de consciência. Você vê pontos que antes você não tinha visto. Incríveis. Diz que ilumina. Diz que abre mesmo. Diz que, sabe aí o negócio de frequência, de sintonia que nós estávamos falando? Diz que dá uma elevada mesmo. Eu achei isso fantástico. E o que é isso? É um autoconhecimento. Já sabemos que nós somos espíritos eternos, que estamos aqui, de onde viemos, um pouco das nossas tendências. O contato com o espiritismo e livros espíritas, textos, né? Por exemplo, quer maiores exemplos que Paulo Estevão? Ele mesmo tomou apedrejado, foi apedrejado porque apedrejou. Ele mesmo, é um livro de autoconhecimento, de uma autossuperação e de superar as tentações de uma maneira incrível. Um outro livro interessante que vem com esse ponto, que a gente até nós chamamos de evolução espiritual, é aquele do Francisco de Assis, que é fantástico também, né? O que ele mostra. Esses dois livros são livros que se você está assim, consegue ler e concentrar um pouco mais, você até sai um pouco da realidade. E vamos pegar mais 3 pontos aqui. Esse momento agora de energias, onde aparentemente existe um caos aí fora, ou melhor, tem um caos aí fora. Mas esse caos, ele é um exercício para todos nós, né? Então a gente tem que trabalhar o nosso corpo, o nosso ser, essas tentações que vão se aflorar. É natural que nessa turbulência, e nós estamos mais fluídicos. Lembra que nós, quando temos um contato inicial com o Espiritismo, eles falam mundos mais superiores, a gente vai ser menos denso. A gente já está se preparando para ficar menos denso. As próximas reencarnações aqui, a gente não sabe que alteração no DNA que vai ter, que a gente vai ficar mais leve, vai ficar mais sutil. Já estamos caminhando, é um passo, né? E a gente está no meio desse passo. No meio desse passo, um grande importante é a gente não julgar ninguém.
Não julgue ninguém. Ah, errado. Não, não tem. Não vale a pena julgar. Até porque em outras vezes a gente pode ter feito coisas tão piores que aquilo. A gente não pode julgar ninguém. Tem que olhar para dentro de nós. Respeitar, ter um auto-respeito. Ter um auto perdão pelos nossos próprios erros. Não adianta também você não julgar e só se chicotear. Não, você tem que ter um amor próprio. Uma conexão com coisas maiores. Uma busca do caminho. A gente brincou aí que a gente... o espírita vai, começa a ter contato, começa a ajudar e a gente vê, puxa, já estamos no caminho correto. Realmente é um caminho correto, mas é o primeiro passo. Caras mais elevados, a gente pode aqui botar 4 pessoas sentadas numa cadeira. O primeiro só assiste televisão desde criança e é só materialista. Bebida, cigarro, comida em excesso, carro, sei lá, balada. Não estou julgando, estou dando um exemplo, modus operandi de vida. Não é algo muito elevado, né? Não vai trazer um conhecimento a mais. Conhecimento da Terra, um conhecimento involutivo, não traz evolução. Está estacionado. O do lado ali já está buscando um espiritismo, já está um caminhozinho, tal, ainda erra, aí fala, não, nesse aqui eu não vou errar mais, está tentando controlar alguma tendência, tal. O terceiro já está no espiritismo há algum tempo, já pratica um pouco já acredita mesmo, já pratica algumas coisas boas, começa a ter alguns lances de contato de espíritos superiores, mais elevados, né, mentores, né? Começa a sentir já as coisas, o cara chega do lado, já sente. A gente está nessa fase agora. Chance de chegar no trabalho, já sente. Chega em casa, já sente as pessoas. Sente cheiro, tem gente que sente cheiro, tem gente que sente, pode escutar alguma coisa, tem gente que sente, né? Os planos astrais daquele ser já está no nível mais X e começa a sentir as coisas. O do lado aqui já passou isso tudo, já começa a estar ligado começa a sentir já o universo, pode sentir uma planta. Isso está no livro, é meio quase ficção científica, mas não é, está no livro, ele sente as pessoas. Pode curar as pessoas. Se ele falar, olhar para um problema de alguém, botar a mão e repetir umas 3 vezes saúde, ele cura a pessoa. Esse é o último aqui. Ele ainda tem uma conexão maior. Ainda pode ter um cara aqui, vamos aqui. Ele está aqui fisicamente, você olha para ele, está ali, está legal. Mas ele já tem uma conexão com seres extraterrestres, de outros planetas. Ele já sente coisas assim num nível muito alto. Não demonstra. Ele não precisa demonstrar. Ele tem tudo dentro dele. Mas ele vive aqui, vive no material, com um pezinho no não material. E a gente olha pra gente, nós somos espíritas, acreditamos na reencarnação, ajudamos um pouco a sociedade. Próximo de um cara desse, e dizem eles, esses grandes mestres, o Miguel deve saber, não é um que fala, são vários, é interessante isso. E o interessante é que quando um fala, um sempre se aponta ao outro. Ele não fala sozinho. E o caminho você vê que dá dúvidas até para eles, né? Mas eles estão lá num grande passo. Eles falam que existe uma mente cósmica. Interessante, né? Como deve ser a gente... Eles falam que eles não ficam sozinhos. Não existe solidão. O cara pode estar sozinho, ali o cara não tem nada, está ali sozinho. Ele tá tão ligado a coisas superiores que a mente dele está em comunhão com outros seres. E às vezes de outros planetas, é sério. Se a gente não tivesse lido isso em 3 ou 4 livros... Sabe que no Francisco de Assis, nós lemos, a gente achou interessante, que tinha um grupinho conversando ali. Ele concentrou assim, acho que já estava com idade, Francisco. Concentrou assim, acho que o corpo espiritual é incrível. Ele foi lá e conseguiu escutar a conversa à distância, né? E eu falo de desmaterialização, materializa. E isso pode estar no sol, só que o cara não avisa, né? Então você vê como falta... A gente acha que a gente andou e realmente a gente já está andando, já está legal, mas quanto falta para andar, né? Fora níveis superiores ainda. Por isso que esse lance de a gente estar com a mente aberta a vida toda realmente é um negócio legal, né? E pior, né? Se você faz 10 anos de intensivo de espiritismo, se você se cansar de um dia para outro, parar de ter conexão com cima, parar de ler, parar de praticar, e pelo contrário, começar a praticar as coisas que não são muito positivas, vamos falar com dizer que algum vício,
alguma tendência aflorou e você foi atrás da tendência, você perde todas essas conexões. Não é algo que você mantém, não mantém. Sua vibração vai ficar mais densa, você vai perder conexão. Os caras vão tentar chegar aos espíritos superiores perto de você, não vão conseguir. É interessante, né? Você vê quanto tem para evolução. E a gente disse isso, que os pontos chaves hoje é não criticar. Não julgue, não critique. Que seja opção sexual, que seja, não critique. Vamos buscar o nosso conexão com as nossas partes mais interiores. Isso aqui é para André, que gosta de conhecimento. Existem dois lados de conhecimentos interiores, que é da dúvida. A gente tem dúvida. Pô, esse livro que vem na minha cabeça aqui é meu? É meu? É do cara aqui do lado? É de um outro alguém? Ou é do meu superior? O que vem na cabeça pode ser nosso, assim, né? De hoje, nosso mesmo. E pode ser nosso interno. Existe um corpo nosso, que é um corpo mais tipo uma mônada. Está lá em cima. O que a gente fizer de errado aqui não afeta ela. Isso ali faz pouco tempo no livro de apometria. O que a gente faz de errado não afeta, não sobe. Agora, o que você fizer de coisa boa, sobe. E quando sobe, assim, né, entra em contato, esse de cima desce. Aí o cara fala, pô, o cara ficou iluminado, o cara entrou em contato com o eu superior. Vem um conhecimento de cima. Esse conhecimento de cima é como se fosse, é um lado nosso superior, que de alguma maneira está conectado com tudo. Esse com tudo é o universo, né? E esses são, você vê esses livros dos iluminados, é isso. Então você está ali, de repente pode vir um plim na sua cabeça, pode ser seu, pode ser desse pedaço seu, que você está mais conectado com ele, de uma vibração, pode ser do mentor amigo também. É difícil, né? Mas a gente já sabe que pode ser mais ou menos de 2 a 3 lugares. Seu mesmo, de um mentor que está aqui do lado, ou de um lado interno. E esse lado interno é aquele que quando você faz, faço isso ou faço aquilo. O racional, o seu fala, não, mas eu devo fazer isso. E algo lá dentro que diz, não, faz isso. Esse é esse lado interior, é uma conexão interior. E só sobe para lá, aqui é o rascunho, tá? Só sobe para lá o que deixou de ser rascunho. Deixou de ser draft. Sobe. E isso acopla lá e vai para as outras vidas. Estragou aqui, não estraga lá. É interessante isso. Apometria, cirurgia espiritual, médico, só mexe no rascunho, que é uma ferramenta. O que está lá só vai quando purificou e só toca o que é legal, só toca o que é bacana. Interessante, né? Por isso que o cara, um espírito que mais que faça coisa errada, não destrói. Porque aquele pedaço lá em cima não é destruído pela coisa ruim. Ele pode vir, tentar e, sei lá, vai sofrer aqui no rascunho, vai ter um contato e tal. Acho que era isso, a gente até se alongou um pouco mais aí. Obrigada, Leandro. Só água aqui. Não, fica aí. Na verdade, realmente, aquela história lá da pilha de problemas, eu acho que é o mais comum mesmo, né? Porque às vezes a gente vê situações, a gente fala, nossa, olha como eu tenho sorte, mas ali 15 minutos depois você já está reclamando do seu problema, que na verdade é muito menor, né? Mas eu queria saber assim, por que todo mundo que vem aqui da palestra me cita como exemplo? O que eu queria perguntar é o seguinte, você fala muito nessa coisa de energia e tal. Você acha que, por exemplo, assim, num ambiente que talvez a energia esteja um pouco mais pesada, talvez não esteja muito elevada, você acha que o espírito ele é mais sensível, independente dele ser médium ou não? É uma opinião sua, assim, né? Você acha que ele é mais sensível a captar essa energia ruim do que as pessoas que elas não estão muito ligadas ao espiritismo? Isso foi algo que eu fiquei pensando, porque às vezes você está no ambiente do trabalho, você vê que o clima não está bom, mas só você se irrita, os outros não. Então eu fiquei na dúvida se é pelo fato do espiritismo de repente você já tem esse conhecimento do que pode ser, ou não tem nada a ver. Então, ser espírita ou não ser espírita, espiritualista, não tem a ver com ser médium, né? Não tem. Então, mas o médium, eu acho que tem é algo físico, né? É algo físico, eles configuram algo lá, vamos dizer assim, que faz com que você seja médium. E cada um tem um nível de mediunidade. Agora, o espírita, ele vai tentar um nível de harmonia maior, né? Maior.
Então, eu acho que o espírita aqui já busca um pouco de equilíbrio. Ele é como se fosse um instrumento mais apurado, né? Ele é mais apurado, é um instrumento mais delicado. Então você no meio de várias pessoas... É o trovão. O espírita, ele acaba se sutilizando, ele fica com uma energia, ele vai buscar um caminho, né? Até de alimentação, bibibi. E aí ele vai sentir, muitas das vezes, ele vai sentir mais que as outras pessoas, sim. Porque as pessoas já estão, vamos pegar um Pantanal, né? Um pântano ali. Tá todo mundo sujo lá. Aí você sai da cabana, acabou de tomar um banho ali e tal. Você vai descer ali, vai começar a te sujar. Você fala, putz, eu tava limpinha, começa a ficar suja. O que é? É uma metáfora, mas você sente, assim. Eu acho que o espírito, ele sente mesmo. Ele é como se fosse um termômetro. Botou o termômetro, ele começa a mexer. E você começa a captar aquilo, entendeu? O médium, eu acho que vai sofrer um pouco mais. Leozinho, parabéns, gostei. O tema é oração e cooperação, né? Oração e cooperação. Então a resposta está aí a todas as nossas dúvidas. Se nós temos algum problema, a oração é o nosso recurso. Se nós sentirmos, independente da pessoa, todo mundo é médium, independente da pessoa. Uns têm uma mediunidade mais acentuada, então eles conseguem perceber fluxos de energia, como você estava falando aí, diferentes. Para isso, sentiu essa energia, sentiu que é ruim, porque você sabe que é ruim, porque vai te causar um mal-estar. Recurso, cantinho, oração. Cooperação. A cooperação é interessante aliado da oração. Porque a cooperação é um serviço fraterno, solidário. Aproveitou. Fez a oração. Cooperou em favor de todos, porque somos todos um grupo. O ambiente aqui é a somatória das energias dos espíritos que aqui estão, mais as energias das nossas ondas de pensamentos e sentimentos. Para que haja harmonia, haja paz aqui, é necessário que todos nós estejamos unidos. Nós somos um elo em cadeia. Cada um de nós aqui necessita um do outro. Cada espírito que está aqui, ainda que seja um espírito sofredor, necessita da nossa vibração, assim como nós necessitamos da presença dele para que nós possamos exercitar aquilo que aprendemos, praticar o bem e evoluir. Com relação a Helena Petrovna Blavatsky, ela diz que mediunidade é doença nervosa. Então, eu acho que, portanto, porque ela não é espiritismo, ela partiu para um outro campo, teosofia. Portanto, algumas coisas a gente tem que ler de tudo, isso é importantíssimo. Paulo dizia, examinai tudo, retém o melhor. É por isso que eu não sou muito fã dela, mas de alguns conhecimentos que ali estão, claro, está tudo e que não é novidade, que não está só na teosofia, que está em outras sociedades e organizações religiosas do mundo todo. O importante é nós caminharmos com a certeza de que a oração é nossa aliada e que nós podemos e devemos utilizar esse recurso, não nos esquecendo que a fé é muito importante e que a caridade é que sustenta a nossa oração. Por isso que Jesus dizia, orai, vigiai, quer dizer, mantenha a vibração, porque pela oração você acende os planos superiores. Não precisamos ir para outro planeta para acender os céus de Nosso Senhor, porque é tudo uma vibração única. O que nós precisamos é atingir essa vibração, essa energia, através da nossa oração. Isso é só abrir o coração e a mente. Certo? Eu acho que o Paulo quer falar alguma coisa. Dá tempo, Léo, dá tempo. Léo, você falou muito no banco de dados, lembrando a todos, que as palestras são temas semanais, tá? E o interessante é que você fez uma visão totalmente diferente do palestrante da quinta-feira. O palestrante da quinta-feira pegou mais a parte de cooperação, mais a parte de cooperativismo, né?
Então, aqueles irmãos que queiram acessar os bancos de dados, assistam as palestras de toda semana, que vai dar um bom caldo, tá? E só reafirmar, só completar aqui o Miguel, né? Realmente, a questão energética, tá? Tá mais a questão da cooperação. Lembrando novamente que na doutrina, nos cursos de mediunidades, nós deixamos bem claro que todos são médios, todos. Alguns têm mediunidades diferentes. Oficialmente são 14 faculdades mediúnicas, mas nós sabemos que já estão na faixa de 19 faculdades mediúnicas. Tá? Algumas novas foram introduzidas e aqueles da doutrina um pouco mais antiquados ainda só aceitam as 14. Mas, resumindo, o problema deles, porque Kardec disse que tudo que tiver de bom, acrescente. Não pediu para descartar nada, ele pediu para acrescentar e atualizar. Tá? Alguns acham que tem que descartar. Então, a questão da oração é primordial no seu dia a dia. Orar e vigiar é primordial. E o cooperativismo, que é aquilo que o Miguel estava acabando de falar, é uma essência da oração. Você não precisa sair para fazer trabalhos voluntários, sendo que você pode fazer aquelas orações que alguns acham que são as orações pagas. São os trabalhos que hoje na federação está tendo e em outras casas, que são os trabalhos de vibrações. É um cooperativismo à distância, é um trabalho voltado àqueles necessitados que não vão à casa espírita, como essa Helena Brasvoski aí, que precisa de muita vibração. Tá? Obrigada. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá, Leandro, obrigada. Antes que a gente... Então, a gente vai passar para os trabalhos de vibração. Vamos aproveitando essa energia maravilhosa que aqui se instalou para doarmos os nossos melhores sentimentos. Sentimentos de amor, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio e harmonia. Vamos vibrando por todo o planeta Terra, imaginando uma intensa luz dourada sobre eles. E vamos verificando que essa luz vai se intensificando nos países que se encontram em guerras, passando por conflitos e privações materiais, pedindo ao plano espiritual que os auxilie, que os ajude a suportar os momentos de dificuldades e privações. Vamos vibrando também pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, pedindo a Deus que lhes dê discernimento para a tomada de decisões, que lhes ajudem a perseverar no caminho do bem e que permitam que eles não se afastem de forma alguma dos ensinamentos de Deus. Vamos vibrando também por todos aqueles desencarnados que se encontram na crosta, no umbral e nas trevas, pedindo ao plano espiritual que possa auxiliá-los, a fim de que eles encontrem mãos amigas, que possam acolhê-los e que possam despertar-lhes o arrependimento. Vamos pedindo também por todos aqueles nossos irmãos encarnados que se encontram nos hospitais, nos presídios, nas ruas, pedindo sustentação, paciência e resignação para as provas que eles estão enfrentando. Vamos vivendo também por nossas crianças, por todas aquelas que se encontram abandonadas nas ruas ou nos orfanatos, carentes de um lar, que elas também possam encontrar uma família que possa lhes dar todo o afeto e o carinho que elas merecem. Vamos vibrando também por nossos locais de trabalho, por nossos companheiros, e pedindo ao plano espiritual que nos auxilie a ser um ponto de luz
naqueles locais. Que possamos ser um ponto de equilíbrio e harmonia. Vamos pedindo também pelos nossos lares, principalmente pelos nossos parentes e familiares que residem conosco, pedindo ao plano espiritual que nos ajude a manter o respeito, o carinho e a fraternidade dentro de casa. E por fim, vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Nós que somos os mais necessitados de luz, de sustentação, pedindo a Deus que também nos auxilie a seguir os ensinamentos do Evangelho, esses ensinamentos que nós ouvimos toda semana e que muitas vezes nos esquecemos de praticá-los, a fim de que essa encarnação seja a mais proveitosa possível. E por fim, vamos agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade da vida, por aqui estarmos, e pedindo que o plano espiritual permaneça sempre conosco, a fim de que possamos cumprir tudo aquilo que nós prometemos e que podemos sair daqui muito melhores que chegamos. Que assim seja, graças a Deus.